Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso de Programação em R. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores do R e sobre composição e criação de bases de dados. Eu espero que você tenha assistido os vídeos anteriores, se não é só procurar aqui no canal. Ele já está fazendo aquele bem certinho, assim, que é o menor e igual que é como a gente utiliza no Word, por exemplo, que aí faz mais sentido, né, do que o símbolo de menor e o igual na frente. O símbolo de maior significa maior mesmo, o símbolo de maior ou igual significa maior ou igual, e como eu disse, né, em alguns formatos ele já está fazendo assim. Desculpem aí, pessoal, os desenhos, é que eu realmente não sei desenhar. O símbolo de igual aqui são dois iguais. O símbolo de diferente de é o exclamação e o sinal de igual. O símbolo de exclamação e x é não x. O símbolo de x barra y é x ou y. O símbolo de x e y é x e y. E isso aqui a gente utiliza no Excel também, né? Então, não vai ser nada muito novo, né? Para quem já conhece um pouquinho de Excel, já utiliza algum outro ambiente de programação. No R, diferente, por exemplo, do Python, que a gente utiliza geralmente sempre o símbolo de igual, no R a gente pode utilizar o símbolo de igual também, mas o símbolo mais comum que a gente utiliza é o do menor e um tracinho. Isso é o nosso objeto de atribuição. Então, sempre que a gente for atribuir algum valor a algum objeto, a gente vai utilizar o objeto de atribuição. É importante, então, que vocês desde já aprendam qual é o atalho que a gente utiliza no teclado para inserir o objeto de atribuição. É Alt menos. A gente vai ver mais para frente um pouco sobre tidyverse. O tidyverse é um conjunto de pacotes em que é muito utilizado o pipe. O pipe ele é formado pelo símbolo de porcentagem, menor e porcentagem. E o atalho para a criação do pipe é o Ctrl mais Shift mais N. Então, vou descartar aqui minhas anotações, né? E vamos voltar aqui para o R. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre alguns objetos no R, sobre alguns operadores dentro do R, sobre as descrições desses operadores. E agora a gente vai entender como criar uma base de dados a partir de uma série de vetores. Antes de a gente criar essa base de dados, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre como são organizadas as variáveis, né, ou como são definidas as variáveis. Então, antes da criação do data frame, é importante entender quais são os tipos de variáveis existentes para entender como depois a gente vai inserir essa variável dentro de uma base de dados, dentro de um data frame, e depois, mais para frente, entender quais são os testes mais adequados para cada variável que a gente está utilizando. Porque a gente não vai escolher um teste e depois a gente vai escolher as variáveis. A gente vai partir já da teoria com variáveis que sejam adequadas àquela teoria. Então, assim, esse curso realmente é um curso que talvez vai fazer mais sentido para quem é das ciências humanas, das ciências sociais, da ciência política, porque os exemplos que eu vou dar aqui vão ser pensando em questões sociais, em questões da ciência política, né? Variáveis que a gente comumente utiliza mais. Então, quais são os tipos de variáveis que a gente tem? A gente tem variáveis que são características e variáveis que são atributos. A gente tem dentro dessas características e atributos variáveis que são quantitativas e qualitativas. Dentro das variáveis quantitativas, a gente tem as variáveis numéricas e as variáveis métricas. E dentro das qualitativas, a gente tem rótulos e categorias. Dentro das quantitativas, a gente tem um tipo de quantitativa que é discreta e os tipos contínuos. O que é um tipo de variável discreta quantitativa? São números finitos, como, por exemplo, número de ovos quebrados, roupas compradas, roupas vendidas, idade, escolaridade em anos, e os valores, as variáveis quantitativas contínuas.
Um exemplo, consumo de energia elétrica, rendimento. Então, é uma coisa contínua, ela não é finita, ela não tem um fim, né? Pode ser, não existe um valor que a gente sabe que é o valor final. Em relação às qualitativas, a gente tem as variáveis nominais e as variáveis ordinais. As variáveis nominais são variáveis que não têm ordenação, como, por exemplo, preferência musical, signo, comidas preferidas, sexo, orientação sexual. Então, a gente tem lá feminino e masculino, não tem uma ordenação, né? Existe um momento que o próprio R ele dá uma ordenação para as variáveis se a gente quiser fazer algum tipo de análise específica. Mas isso não significa que o masculino ele seja de ordem 1, o feminino de ordem 2. Preferência musical. Um gosta de MPB, o outro gosta de rock, o outro gosta de funk. Não tem uma ordenação. Comidas preferidas. Um gosta de arroz, o outro gosta de feijão, o outro de macarrão, pizza, feijoada. Não existe uma ordenação para essas variáveis. E a gente tem as variáveis qualitativas ordinais, que são aquelas que são variáveis categóricas, mas elas têm uma ordenação, como, por exemplo, a premiação olímpica, nível de proficiência, a escolaridade em faixas de idade, em faixas de escolaridade, idade em faixas também. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que podem ter 1 ano de escolaridade, 2 anos de escolaridade, 3 anos de escolaridade, isso é uma variável numérica. Mas eu posso organizar essas escolaridades não em anos, mas em faixas, como por exemplo, pessoas que têm o primário, pessoas que têm o ensino fundamental, pessoas que têm ensino médio, ensino superior. Então, são variáveis que representam anos de escolaridade, mas são organizadas em faixa. Então, elas passam a ser qualitativas e terem uma ordenação. Quando a gente for organizar uma base de dados, muitas vezes a gente vai fazer recodificações. Nessas recodificações, a gente vai transformar variáveis que são numéricas em faixas, variáveis que são organizadas de uma forma em outra. Então, assim, as variáveis, elas têm um formato original, ou um formato original que nós criamos, ou um formato original da base de dados que a gente vai utilizar, mas elas podem passar até um outro formato se a gente precisar, se isso fizer sentido para o que a gente está fazendo. Bom, pessoal, bom, pessoal, nesse vídeo era isso que a gente queria apresentar. Num próximo vídeo, a gente vai falar sobre outros assuntos, mas dando continuidade ao que a gente iniciou aqui. Se vocês gostaram do vídeo, vou tentar falar igual esse pessoal aí que faz vídeos profissionais para a internet. Marquem o gostei, ativem o sininho. Se não gostarem, não precisa marcar nada, nem ativar nada. E se quiserem fazer comentários, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade.